Agora, será que não poderia existir um... É uma pergunta que estava aqui, falando sobre o nascimento de Moisés e quando a filha do faraó adota ele, leva ele para ele viver aquela vida no palácio do faraó. Será que o faraó daquela época, ele poderia ser parente de Moisés? Porque Moisés adotado, ele fazia parte de uma família. Esse faraó podia ser parente dele, por isso Moisés tinha algum medo também de enfrentá-lo? Sim, com certeza. É bem provável que esse faraó foi crescido junto com Moisés. Quem seria esse faraó do Êxodo? Nós temos 3 possibilidades. A mais comum que as pessoas pensam que seria Ramsés. Que eu já ouvi muito sobre isso. Eu não assisti ainda esse documentário que estreou agora do Netflix. Sim. Eu quero ver ainda. Não sei se vocês já viram ou não viram Não, ainda. não vi. Eu quero ver qual que é o faraó que eles vão colocar lá. Porque muita gente pensa que é o Ramsés. Quando os 10 mandamentos da Record, eu não participei dos 10 mandamentos colocados, foi o Ramsés. Aí quando eu fui ajudar lá na novela do Giannis, falei, não era Ramsés. Não era Ramsés. Eu vou primeiro dizer por que não era Ramsés e quem seriam os 2 outros candidatos. Quando as pessoas pensam no Ramsés, eles julgam que seria ele por causa de uma passagem do Êxodo aqui. Vou ler para vocês aqui. Êxodo capítulo 1, versículo 11. Diz assim: E os egípcios puseram sobre eles feitores de obras para os afligir com trabalhos pesados. E assim os israelitas construíram para Faraó as cidades celeiros de Pitom e Ramesses ou Ramsés. Ora, se eles construíram para Faraó as cidades de Pitom e Ramesses, então significa que Ramsés era o Faraó. Sim. Mas não necessariamente, porque quando a gente vai aqui para o livro de Gênesis, capítulo 47, versículo 11, diz assim: Então José estabeleceu seu pai e seus irmãos e lhes deu propriedades na terra do Egito, no melhor da terra, na terra de Ramsés. Então já era passado. Você vê, se Ramsés é o faraó do Êxodo, ele também é o faraó de José? E não poderia haver o problema de ser aquela coisa de Ramsés I, Ramsés II, Ramsés III? Vamos trabalhar com essa hipótese. Daqui a pouco eu vou falar por que não pode ser o Ramsés. Eu vou responder isso já agora. Por que não pode ser o Ramsés? Vamos lá. Quando você vai para 2 Reis, a Bíblia está com as páginas coladinha, novinha aqui, mas foi um grande presente. Já valeu a vinda por causa desse presente aqui, viu, gente? Quando você vai aqui para o livro de 2 Reis, capítulo 6... Não, desculpa-me. 1 Reis, capítulo 6. 1 Reis... Capítulo 6, mais uma página ainda. Diz assim: No ano 480, depois que os filhos de Israel saíram do Egito, Salomão, no 4º ano do seu reinado sobre Israel, começou a edificar a casa do Senhor. Então vamos pegar aqui. Salomão começou a edificar a casa do Senhor 480 anos depois que os hebreus saíram do Egito. Tá bom? O 4º ano do reinado de Salomão, quando isso aqui acontece, é o ano 965 a.C. Então guarda esse número, 965 a.C. Agora não vou esquecer, 965, tá gravado. 965, tá gravado? Quantos anos já havias passado do Êxodo? 480 anos. Lembrando que antes de Cristo, os anos são de trás para frente, então eu tenho que somar 480 a 965 para saber que ano aproximadamente foi o Êxodo. Quanto que dá? 480 mais 965. Vamos fazer na calculadora, né? Agora, para não forçar muito a mente. 1445. Não pode ser Ramsés. Ramsés foi 1275. Entendi. Então não bate com Ramsés. Está muito antes dele. Quando você vai também no livro de Juízes, que você pega a história do Jefté, quando o Jefté está lá, lembra toda aquela história? Que ele até vai oferecer a filha dele e tudo mais no livro dos Juízes? Pois é, quando deixa eu ver se eu vou achar essa passagem aqui também. Juízes, acho que é o capítulo 11, se eu não me engano. Vou pegar aqui.
Exatamente, o capítulo 11. Quando o Jefté vai reclamar, que o pessoal vai querer de novo lá do Jefté, as terras e tudo mais, ele fala o seguinte, vou ler aqui para vocês. Juízes, capítulo 11. Juízes, capítulo 11, versículo 26. Enquanto Israel morou durante 300 anos em Esbom e nas suas vilas, em Aroer e nas suas vilas e em todas as cidades que ficam às margens do Arnon, por que vocês amonitas não recuperaram durante esse tempo? Vamos entender o contexto disso aqui. Os amonitas chegaram para Jefté e falaram assim, queremos a terra, ela é nossa. Ele falou assim, por que de vocês? Ela é nossa. Ora, tem 300 anos que os hebreus estão morando aqui e vocês não reclamaram a terra de vocês. Por que agora vocês querem? Guardar essa informação? Sim. Esse episódio, de acordo com os maiores cronologistas, aconteceu no ano 1100 a.C. 1100 a.C., tá certo? Se eu jogo 1100 mais 300... Está fácil fazer de cabeça, 1400. 1400. Então significa que o povo hebreu chegou na terra de Canaã por volta de 1400 a.C. Se eu somar mais 40 anos que eles ficaram... Zanzando ali no deserto. 1440, que está perto de 1445. Sim, De novo, bem longe de Ramsés. entendi. Então, por isso, Ramsés não tem como ser o faraó do êxodo à luz da Bíblia. Nesse sentido, como é que a gente explica, então, aquele texto lá de construir um casa-celeiro? Bom, se ele usa a mesma expressão, casa de Ramsés, na época de José, é porque não estava no sentido cronológico. Sim. Isso aqui é um anacronismo. É como um professor de história que, lá na quinta série, ensina para os meninos assim, prestem atenção, no dia 21 de abril de 1500, Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil. Mas não tinha Brasil em 1500. Se eu for literal mesmo... Era uma terra sem Chegou na nome. terra. Ele descobriu uma terra que tempo depois foi chamado Brasil. Sim. Em 1492, Cristóvão Colombo não descobriu a Europa. Não tinha Europa. Tá certo? Então, se eu falar assim, não, pois você sabe que os jesuítas vieram e construíram ali o Colégio de São Paulo, ali, onde hoje é a Praça da Sé. Mas não tinha Praça da Sé. Não. Isso é uma atualização do texto. Então, para mim, essa expressão, eles construíram a cidade relevo, é a cidade que depois veio se chamar Cidade de Ramsés. Ramsés. Um último exemplo que eu posso dar para ilustrar isso, desses anacronismos na Bíblia, é quando fala, por exemplo, que Abraão, em Gênesis, quando fala que Abraão foi perseguir os que estavam sequestrando Ló. Sim. E a Bíblia fala que Abraão juntou 318 homens da sua própria casa e os perseguiu até Dan. Mas peraí, como é que ele perseguiu até Dan? Quem era Dan? Dan ia ser neto de Abraão. Sim. Não neto, Verdade. não, bisneto. Porque Abraão ia ter Isaac ainda, Isso. Isaac ia ter Jacó, depois de Jacó que ia vir Dan. Aí que a cidade é chamada Dan. Fez uma atualização. Na época chamava Lechem. Então, para mim, o Ramsés não é o faraó do êxodo. Seria esse. Agora, considerando que o Moisés cresceu na 18ª dinastia, provavelmente no palácio ali com a rainha Hatshepsut. Eu tenho um minutinho para contar isso aqui? Claro que não tem. É Tem. treta. O Amose teve que casar com a irmã dele. Com a irmã dele. E eles tiveram um casal de filhos. Tá bom? Esse casal de filhos também tiveram outro casal de filhos. Ou seja, os egípcios iam casando com irmãos. Ia acontecendo esse incesto aí. Porque assim o poder ficaria apenas na Aham. família faraônica. Entendi. E uma menina nasceu. Só que tinha um problema. Um homem chamado Tutmosis I aparece aí na jogada. E ele não tinha nenhuma ascendência real. Ele não tinha ascendência Não real. tinha o sangue, não tinha Não o sangue tinha o real. E com a esposa dele, ele teve uma filha chamada Hatshepsut.
só que ele tinha a filial. Com a filial, ele teve um filho, homem, chamado Tutmosis II. Tá. Aí a Hatshepsut teve que aguentar o fato de casar com um filho bastardo do pai dela com a amante dele. Que esse nome difícil de falar da mulher é a mãe adotiva de Moisés. Na minha opinião, sim. Agora olha a saga de família. Ela teve que casar com o filho bastardo do pai dela com uma amante. E a mãe preocupada. Você não pode deixar que a coroa caia na mão de pessoas de fora da nossa família. Com esse marido, que já era filho bastardo, ela teve uma filha chamada Neferuri, que morreu criança. E o marido bastardo também tinha uma amante como o pai dele, e com a amante ele teve um filho, Tutmosis III. Olha o dilema de Hatshepsut. Ela precisava de um filho homem, que ela não tinha. E o que dá a entender quando a gente lê a Bíblia é que ela não poderia ter filhos, talvez, e por isso adota. Exatamente. Então ela desesperada, precisando de um filho, estando já em idade para casar com o outro lá, e ele já tendo um filho lá, que era o Tutmosis III, ela vai se banhar no Nilo. E como o Nilo era sagrado, era um deus, ela vai pedir uma dádiva do Nilo. E a dádiva aparece. Olha que interessante a E teologia ela sabia, disso. claro, que aquela criança ali era Hebreia. hebreia. Mas ela aceitou, Aceitou. o Nilo deu. Agora olha que teologia interessante. Ela talvez pediu com sinceridade. Quem atendeu? O Deus de Israel. Exatamente. Mas o crédito ficou para quem? O Nilo. Para o Nilo. Na história, muitas vezes, Deus atende a oração sincera de alguém que não conhece a verdade, mesmo que o crédito vá para um ídolo. Então, por isso, eu acho que Deus tinha muitas pessoas sinceras ali. Talvez a Hatshepsut foi uma pessoa sincera. Tá, mas ela adorava ídolos, tá, gente? O que eu faço com Naamã? O que eu faço com Naamã? Então, assim, lembra que eu falei que uma das coisas também é trazer o conhecimento para hoje? Porque eu não quis escrever um livro para ser apenas um documentário. Documentário, o pessoal assiste a History. Sim. Eu quis escrever um livro porque eu estou falando de Bíblia. Bíblia, o que essa história dos hebreus tem a ver com cada um de nós? Então, quem foi esse faraó Foi bom você do perguntar, Êxodo? porque eu acabei esquecendo. Né? Eu falei que ia falar de 3 faraós. Já falei do Ramsés e falei porque que o Ramsés não tinha condições de ser. Nós temos 2, então, que estão gravitando ali em torno de 1450, 1425, por ali. Não é isso? Seria o Tutmosis III e o Amenhotep II. Eu aposto no Tutmosis III. E vou explicar por quê. Vamos recapitular o que eu falei rapidamente, que já passou um tempo, o pessoal pode ter esquecido. Sim. Lembra que teve aqueles casos de família, né? Lá da Hatshepsut. Né? O Ahmose casou com a irmã dele, aí tiveram um casal de filhos, que foi o Amenhotep I, o Ahmose Nefertari, aí depois foram casando, até chegar na Hatshepsut, que teve que casar com o irmão dela, bastardo. O pai dela já não era de família real, o irmão era filho do pai dela com uma amante, ela teve que casar. Imagina a situação dela. Aí ela teve uma filhinha chamada Neferuri, que morreu provavelmente criança. Nós não sabemos muito dessa menina. E o marido dela ainda também tinha um amante. O marido da Hatshepsut, o Tutmosis II. Ele teve uma amante e com essa amante nasceu um menino que ele deu o nome de Tutmosis III. Agora o jogo desempatou. Porque você tem a Hatshepsut aqui de família real, sem filhos. O marido dela, que já estava diluído na linhagem, o marido dela, que era filho de um pai que não era da família real, de um avô que não era da família real, e com o filho, com uma mulher que também não era da família real. E ele tinha um filho, Tutmosis III. Quando o Tutmosis II morre, quem vai ter que assumir o trono? O terceiro. O terceiro. Então a Hatshepsut, até que eu vou falar da história egípcia, tá? Ela, para não deixar que o Tutmosis III assuma o poder, ela assume o trono do Egito, a primeira mulher faraó do Egito. Muita gente pensa na Cleópatra. Cleópatra não era nem egípcia. Cleópatra era grega. A Hatshepsut assumiu como mulher faraó.
Que foi a mãe adotiva de Moisés. Aí que eu vou chegar. Ela tinha que colocar, inclusive, barba postiça para falar em público. Tem estátuas dela com barba. E ela ficou 18 anos no poder para não deixar que o Tutmosis III assumisse o poder. Isso é o que a história egípcia me diz. Mas aí ela acabou morrendo 18 anos depois e o Tutmosis III assumiu o poder. Entendi. Agora que eu tenho essa informação da egiptologia, vamos matizar isso na Bíblia? Ela está angustiada lá no Nilo, como eu falei, orando. Eu até dei a questão teológica. Deus atendeu a oração dela, mesmo que ela achou que foi o Nilo. Apareceu o menininho, é um hebreu, mas foi o Nilo que me deu, eu vou levar esse menino, vai ser o filho que os deuses me deram. Só que, como é que eu vou levar ele para o palácio agora? Vai dar B.O. Como eu justifico isso Como lá? justifico? Aí a Miriam, ei, eu posso dar uma sugestão? Tem uma mulher ali que tá dando leite, não sei o que, leva, dá dinheiro para ela. Aí o Moisés vai ser criado pela Joquebede, a mãe dele, até uns 12 anos, quando ela o manda, com muita dor no coração, imagino, para ir para o palácio da rainha. Então, o Moisés acabou sendo criado, se essa cronologia que eu estou levantando proceder, o Moisés, desculpa, estou com o Josué na cabeça. O Moisés acaba sendo criado junto com Tutmosis III. Aí, quando Moisés já está com 40 anos, a Hatshepsut ainda está viva, tá certo? O marido dela ainda não tinha morrido. O Tutmosis II não tinha morrido. O Moisés mata o egípcio. E ele tem que fugir para Midian. Quando ele foge para Midian, todo mundo queria matá-lo aqui, o Tutmosis II morre. Aí a Hatshepsut fica sozinha. Porque o filho que ela criou não estava ali para assumir o trono. E ela provavelmente colocaria Moisés no trono. Moisés era um candidato a faraó. Aí quem tinha que ser o Tutmosis III? Na esperança de que Moisés retorne, ela toma o trono para si. E há indícios que a Hatshepsut tomava o trono para retardar a coroação do Tutmosis III. Talvez numa esperança que Moisés voltasse. E Moisés não voltou. Quando ela morre, o Tutmosis III assume o poder, Moisés retorna, e quando ele retorna, quem está no poder? Tutmosis III. Aí você pode perguntar, tá, mas por que seria ele e não Amenhotep II, que é o próximo que vem aí na linha faraônica? Porque o Tutmosis é o que reúne o maior número de elementos para conjecturar que ele seria o faraó do Êxodo. Por exemplo, quando você visita o Vale dos Reis, onde está a tumba de Tutmosis III, você descobre algumas coisas interessantes. A tumba dele foi descoberta no século XIX por Victor Loret, um explorador francês. Quando Victor Loret abriu a tumba do Tutmosis III, que estava lacrada, a primeira coisa que chamou atenção é que aquela múmia ali não podia ser o faraó. Porque o faraó morreu com 60 e poucos anos. Só que aquela múmia tinha 17 a 20 anos. Jovem. Não podia ser o faraó. E o grande mistério da egiptologia é quem foi sepultado no lugar de Tutmosis III e por quê? Talvez a resposta esteja na parede do sarcófago, da tumba. Porque na parede você tem as orações do Amduat. O Duat é o lugar dos mortos. E havia 12 orações de 12 estações da Amduat, porque eles acreditavam que quando a pessoa morre, o espírito da pessoa entra na barca solar de Osíris e ele vai durante 12 estações até conseguir ser julgado por Maat, comparecer diante de Osíris e voltar. Então, em cada uma dessas estações, havia uma oração específica que deveria ser feita. E quando ele chega na 12ª oração, o faraó ora assim de maneira inédita. Ó grande Deus Horus, que toda aquela multidão que morreu afogada por seguir a minha carne possa encontrar paz para os seus corpos. Olha só. Que os seus corpos não morram na inundação. Eles não tiveram a oportunidade de serem sepultados, mas que eles vivam
que eles não continuem de bruço flutuando. Que interessante. Tá certo? E aí você tem até o desenho de várias pessoas afogadas. Tem o desenho bonitinho das pessoas Que todas só afogadas. pode remeter à abertura do mar, à abertura e fechamento do Mar Com Vermelho. certeza. E a Bíblia fala que o faraó também morreu, porque no Salmo fala assim, ó Senhor, porque tu afogaste no mar faraó e seu exército. Se o faraó morreu afogado, faz sentido, então, que uma outra pessoa qualquer seja colocada no túmulo para fazer só o ritual. ritual ali. Você está entendendo? Porque eles nunca... Política, né? Não vou... Sim. Colocou qualquer um. E o mais interessante, o Amenhotep II, que assume imediatamente o poder, não era o primogênito de Tutmoses III. O primogênito morreu antes do pai. E o primogênito de Tutmoses II, de Amenhotep II, também morreu antes do pai. Então eu tenho vários elementos aí que configuram exatamente o êxodo. Um faraó que morre numa inundação com todo o seu exército, que o seu filho morre antes Na morte dos dele. primogênitos também morre um filho Exatamente. de faraó. E morre antes dele. O que assume o poder também assume com o filho também tendo morrido antes do pai. Então, tudo indica que Tutmosis III seria o faraó do êxodo.